que o Senhor nos deu, o Senhor já estava confirmando através da boca da pastora Eliane, para não desistir. Então vamos lá, e que você possa estar com o seu coração aberto para receber aquilo que o Espírito Santo de Deus quer tratar e quer falar conosco nessa noite, que se encontra no livro de Neemias, capítulo 6. Neemias, capítulo 6, dos versos 1 ao 9, que diz assim o meu subtítulo: Os inimigos conspiram para surpreender e intimidar Neemias. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gésem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas dos portais, Sambalate e Gésem enviaram a dizer: Vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias do vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes. E da mesma maneira lhes respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: Entre a gente se ouviu, e Gésem diz que tudo, e os judeus intentais revoltar-vos, pelo que edificais um muro, e que tu te farás reis dele, segundo estas palavras, e que pusestes profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: Este é rei em Judá. Ora, o rei o ouvirá segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemo-nos juntamente. Porém eu enviei a dizer-lhe: De tudo o que dizes, coisas nenhuma sucedeu, mas tu do teu coração o inventas. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: As suas mãos largaram a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Aleluia. Pode se assentar, irmãos, glorificando o nome do Senhor. Neemias, ele foi um governador de Judá, governando em Jerusalém após o exílio na Babilônia. Ele era filho de Ecalias e irmão de Anani. Neemias, ele alcançou uma posição de alta, de copeiro da corte do rei Artaxerxes. Um copeiro, ele tinha total responsabilidade, a sua posição era de grande confiança de ser conselheiro do rei. A responsabilidade de Neemias, em outras palavras, era primeiro receber o banquete, aquilo que ia chegar até o rei Artaxerxes, porque se tinha alguém que tinha que morrer no lugar do rei, era esse copeiro. Porém, a Bíblia, nós vamos ver que a primeira sessão do livro, do capítulo 1 ao 7, ela vai tratar da construção dos muros. E era necessário essa proteção contra os que não eram habitantes de Jerusalém, para que Judá e Benjamim continuassem a existir como nação. Durante todo o período da construção dos muros, os crentes comprometidos com a obra, guiados por esse líder dinâmico, eles tiveram que vencer algumas coisas, irmãos. Em primeiro lugar, a preguiça, a zombaria, a conspiração e ameaças de agressões físicas. E há um ditado romano que vai dizer que quando você quer deter e parar um movimento, você foca na liderança. E isso é tão verdade que Mateus e Zacarias diz que quando o pastor é ferido, as ovelhas se espalham. E nós vemos isso na história. Herodes, a intenção dele era ferir o líder e atingir esse líder, porque ele atingindo o líder da igreja, o pilar da igreja de certo, ele atingiria os seus liderados. Mas como resultado de seu relacionamento com Artaxerxes, Neemias, ele se tornou um instrumento em prol da reconstrução dos muros de Jerusalém e da reforma civil e religiosa no período pós-exílico em Judá. E olha só, a convicção da necessidade de reconstruir os muros de Jerusalém começou logo após o irmão Anani visitar
fortaleza de Suzã, Neemias, palácio onde Neemias morava. Porém, Neemias ali, ele perguntou sobre como estavam os judeus que haviam retornado para Jerusalém. Então ele soube até então que as pessoas estavam em extrema miséria. E os muros da cidade já se encontravam em ruínas. Mas depois de orar, se humilhar e jejuar perante o Senhor, porque nós não podemos e vamos fazer a obra de qualquer jeito, de qualquer maneira, achar que podemos cantar, louvar e pregar sem jejum, sem oração, sem se consagrar, sem descer, sem se humilhar nas potentes mãos do Senhor, que vê e enxerga todas as coisas. Não dá para fazer a obra relaxadamente, não dá para estar à frente da obra relaxadamente, mas hoje o povo costumeiro, há um povo preguiçoso, e eu vou falar tudo aquilo que o Espírito Santo mandou entregar. O povo está tão acostumado de ter uma palavra rápida, de ter uma solução tão rápida, que se esqueceu dos primórdios, que se esqueceu de voltar para o altar, para a oração, para o secreto. Então que as coisas assim, ó. Até o fast food tem hora certa para chegar, até o fast food tem hora certa para poder chegar, nem o fast food é rápido, e nós estamos querendo que a resposta venha a um passe de mágica. Não é dessa maneira. Porém a permissão foi concedida ao rei, ele lhe deu o título de persa. Em outras palavras, o rei Artaxerxes estava dando a Neemias um selo: governador, eu não estou lá, mas tu tens a minha autorização, Neemias, para reconstruir os muros. Eu estou te dando respaldo, Neemias, para quando você chegar lá em Jerusalém, ninguém vai te impedir, ninguém vai impedir aquilo que eu coloquei nas tuas mãos, Neemias. Ninguém vai te parar, ninguém vai te deter, ainda que tentem, ainda que se levantem, ainda que tenha cara feia, ainda que Satanás tente. Neemias tinha a carta branca do rei. Neemias, ele tinha a carta branca do rei. Neemias, ele tinha poder e autoridade para fazer o que ele bem entendia, porque ele tinha um selo, ele tinha uma carta de governador. Neemias, ele foi enviado com cavalarias bonitos de cartas para poder passar, para dar circunvizinhas, para dizer: olha, eu não estou aqui de bobeira, eu não estou aqui apenas de oba-oba, não. Eu também não estou aqui de passagem, eu vim reconstruir os muros derribados de Jerusalém. Neemias, ele foi fazer a inspeção de território secreta, percorrendo as portas danificadas da cidade e as ruínas das muralhas que haviam sido derrubadas por Nabucodonosor. Só depois da inspeção, Neemias revelou aos líderes religiosos qual era a sua missão. Ele, como eu falei, Neemias não estava ali apenas de passagem. Neemias tinha uma missão, mas sobre tudo isso, Neemias vai ter que enfrentar toda a oposição no trabalho de reconstrução dos muros de Jerusalém. A resistência surgiu das nações vizinhas ao seu redor. Além deles zombarem de Neemias, do projeto dele, mas antes de ser dele, o céu já tinha declarado, o Senhor já tinha dado a ordem: meu é o projeto, minha é a obra. Então não para, prossiga, não desista. Olhe para o teu alvo, olhe para o céu, porque é de lá que vem o teu socorro. Ainda que eles se levantaram uma calúnia que Neemias havia se rebelado contra o rei Artaxerxes, eles mandaram cartinhas. Neemias concluiu a obra depois de 52 dias de trabalho, irmãos. Sabe por que Neemias reconstruiu essa obra em 52 dias? Porque ele persistiu. Foi falado aqui no começo do culto: persista, não desista. Neemias, ele vai reconstruir os muros. Só que, como eu falei, Neemias não vai reconstruir os muros de qualquer jeito. Antes dele reconstruir, primeiro ele tapa as brechas. Antes dele ir à frente de uma obra, ele precisava reconstruir a sua vida, tapar as brechas
desvio. Porque quando nós nos expomos, irmãos, a fazer a obra, você acha que Satanás vai ficar de braços cruzadinhos, só te aplaudindo e falar, vai lá, meu filho? Não, muito pelo contrário. A guerra vai se levantar. Os principados e as potestades vão se levantar. Até quem você não imagina vai se levantar para dizer, para, isso não é para você. Você está ficando doido, você está ficando maluco. Você não tem potente, você não tem cacife para isso. Mas o que nós vamos fazer? Se Neemias, ele para ouvir, ele desiste, ele pega um vale, ele pega a distração. Porque no pleno século XXI, e eu não estou falando do mundo não, estou falando dentro da casa. Eu estou falando dentro da casa, o que tem de crentes distraídos está assim, ó. O que tem de crente distraído está assim, ó. Não quer fazer, mas está com a boca parecendo do inferno, uma língua solta, língua fofoqueira do inferno. Pastor, eu vou falar rasgado. E está achando que Deus não está vendo nada. Ô irmão, vamos levantar da cadeira, vamos levantar do banco, é muito confortável, mas vamos colocar a mão no arado e vamos fazer a obra. Mas está doendo, o amor está se levantando, a tormenta está se levantando, mas faça. Permaneça naquilo que o Senhor te chamou. Não queira o dom que não é teu, não queira a unção que não é tua. Faça aquilo que o Espírito Santo está mandando. Faça a obra, mas não critique. Faça a obra, mas não fica apontando, não fica ajudando. Se você não quer ajudar, se você não quer fazer, não seja um Sambalate, não seja um Tobias, não seja um Jesse, mas seja um Neemias, que ainda que venha as afrontas, que ainda que venha as calúnias, que ainda que venha a rejeição, que ainda que a figueira não floresça, eu todavia confiarei no meu Senhor. Eu não estou vendo, mas Ele está operando. Eu não estou vendo, mas existe um justo juiz a que Ele me defende, que Ele defenderá a sua igreja. O nosso problema é achar que não existe mais Deus. O nosso problema é achar que Jesus não pode fazer nada. O nosso problema é achar que Jesus está vendo todas as coisas e Ele é apático para mim, para a tua situação. Deus, aleluia. Mas Ele só parece estar apático aqueles que não busquem, até dizem que Deus não tem filhos mimados. Mas cadê os filhos preferidos? Aqueles que estão ali no pé, que estão ali orando, está sangrando, está doendo, está sendo caluniado, apontado. Não desiste. Está ali. Aí a gente começa a vir da igreja aquele burburinho do inferno. Mas eu creio que aqui não deve dessas coisas. Mas por que ela? Ei, mas por que a filha da pastora? Não poderia ser eu que estaria ali? Não poderia ser eu que poderia receber um monte de coisa? Não poderia ser eu? E aí o Senhor está mandando eu te dizer, Jéssica, está achando que parou por aí? Vem muitas bênçãos da parte do Pai da tua vida. Está achando que o Espírito Santo não vê todas as coisas? E na galeria de Hebreus vai dizer que apenas um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Apenas continue entregando, apenas continue renunciando. Não importa as caras feias, não importa a reunião do inferno que foi chamado contra a tua vida. Continue, porque o anjo do Senhor, aquele que está com a espada desembainhada, está cortando nessa noite os laços. Ele corta os laços sobre a tua vida em nome de Jesus. Irmãos, o nosso problema é achar que Deus não nos defende. Deus, aleluia. Se Deus não for capaz de te defender, quem é que vai te defender? Os homens? Satanás? O nosso problema é que nós paramos a obra por causa do burburinho do inferno. Nós paramos de fazer com excelência porque chega uma hora que a gente cansa no meio do caminho. É por isso que o profeta Abacuque ele vai dizer: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Começar é fácil, terminar também é,
corpo é um conjunto. O corpo não é só de altar, não. Tem lá embaixo também. Vamos começar a se mover. Vamos começar a falar, pastor, eu posso fazer alguma coisa? Ah, Laís, mas eu queria estar lá na frente. Não, mas, irmãos, digno também é pegar a vassoura e varrer a igreja. É servir um copo com água. Isso também é digno diante do Senhor. É ficar na porta, tocar a bateria, estar na mesa de som. É digno, pode ser. Só que a gente quer os estágios sem estar preparado. A gente quer a fama sem estar preparado para poder receber. Nós queremos os aplausos e pasmem. Nós não teremos aplausos seguindo este evangelho. Nós não teremos aplausos seguindo a este evangelho. Está achando que Neemias teve aplauso? Irmãos, Neemias não teve aplausos. Muito pelo contrário, ainda teve até cartinha do inferno dizendo e mentindo todo o respeito de Neemias, querendo mandar essas cartas para o rei Artaxerxes, dizendo que Neemias não estava fazendo a obra. Se Neemias não estava fazendo a obra, ele estava fazendo o quê? Estava passeando em Jerusalém com os muros derribados. E muitas das vezes a nossa vida está assim, com os muros derribados, porém não nos posicionamos. Mas aí queremos ver vitória, queremos ver Deus nos abençoar. Não, impossível. Impossível se você não renunciar. Impossível se você não jejuar. Impossível se você não orar. É impossível querer algo da parte do céu, requerer algo no mundo espiritual, com as brechas sobre a sua vida. Irmãos, Paulo vai dizer, nem todo mundo que está em Israel é israelita. Em outras palavras, ele está querendo dizer, olha, não se assuste não, porque nem todo mundo que está na igreja serve o mesmo Deus que você. Ah, mas todo mundo levanta a mão. Será que é para o mesmo Deus? Será que é para o mesmo Deus? Ah, mas eu não sirvo a Satanás. Mas eu estou servindo a um Deus chamado dinheiro, chamado Mamon. Ah, eu estou adorando o meu carro, a minha faculdade, o meu filho, o meu marido, a minha casa. Eu estou adorando a outros deuses. No vale da distração, na tentação do desvio, do qual Neemias ele recebe um convite para ir adorar, para ir descer da obra, para descer dos muros que ele mesmo estava ali reconstruindo. Quantos convites eu e você não recebemos todos os dias para desviar da obra? Talvez você que chegou aqui, chegou cansado, desanimado, abatido, tendo lutas também, assim como eu também tenho, irmãos. E qual o convite que nós recebemos? Desvia. Desvia da obra, desvia da casa. Vai fazer isso? Faz como tem até um historiador que ele vai dizer, toda vez que você pensar em desviar dos caminhos do Senhor, Satanás já está com um barco preparado para você. Quer desviar? Desvia. Mas aguenta a consequência. Não culpa ninguém pelo teu desvio. Não culpe ninguém pelo teu desvio. Não culpe ninguém, não culpe o céu, não culpe a terra, não culpe a liderança, não culpe ninguém, porque o recado está sendo dado. O recado está sendo dado. Fecha tuas brechas e fuja da tentação do desvio. Porque as cartas elas vêm, irmãos, e hoje não é mais carta, né? É o WhatsApp. Com uma oportunidade, são as redes sociais. Quando você não prioriza o céu, você está priorizando o inferno na sua vida. A quem nós vamos priorizar? A quem nós vamos priorizar? A quem nós vamos priorizar? E toda vez que nós nos expormos a fazer a obra do Senhor, toda vez que a gente dá um passo sobre aquilo que o céu demanda que a terra faça, irmãos, nós vamos ter opositores, nós vamos ser caluniadores, e o Senhor está mandando eu te dizer, prossiga, não desista, deixa que os teus acusadores eu cuido, deixa que os caluniadores eu cuido.
Bíblia é muito enfática quando diz que eles inventaram calúnias, mentiras sobre Neemias. Só que a intenção deles era parar Neemias. A intenção dos opositores era parar Neemias. Você quer ver algo? Você está conquistando alguma coisa no mundo espiritual. Aí chega alguém e fala assim, mas desiste. Desiste aí, pastor. Desiste, pastora. Desiste, irmã. Não vale a pena mais orar, não. Não vale a pena mais guerrear, não. Pelo teu lar, pela tua casa, pelo teu filho, pelo teu marido, pela tua esposa. Ei, desiste. Teu ministério, a tua chamada. Você nem sabe falar. Quantas vezes eu não ouvi isso? Menina, você tem que aprender muito. Você não sabe falar. Senta aqui que eu vou te ensinar a pregar. E quantas vezes eu não ficava olhando e falava, meu Deus, mas até onde eu sei, pregação não é receita de bolo. Pregação ainda continua sendo jejum, oração, boca no pó. É dependência do Altíssimo. Só que hoje em dia nós não queremos depender, porque depender dá trabalho. Continuar fazendo a obra dá trabalho. Eu não faço a obra quando está tudo bem na minha vida, não. Nós vamos fazer a obra quando tudo está dando errado. O pau está quebrando e nós vamos prosseguir. O pau está quebrando. Satanás está vindo para cima, achando que nós vamos parar. Mas nós não vamos parar, porque nós não somos aqueles que recuamos. Porque o Senhor não tem parte com aqueles que tocam a mão no arado e recuam. Verdade, não! A posição é nossa. A posição é nossa. A quem nós vamos dar ouvido? Nós vamos dar ouvido para uma galera que não construiu nada com Deus? Nós vamos dar ouvidos ao inferno? Ou nós vamos dar ouvido à voz de quem mais importa, que é o Senhor? A quem nós vamos dar a voz? Mas Laís, eu não sei, mas Ele te capacita. Laís, mas eu não tenho. Ele te dá porque Ele é provedor de todas as coisas. O nosso problema é querer parar. O nosso problema é querer dar ouvido e responder as cartas. Não é da nossa alçada. A partir do momento que nós entregamos nas mãos do Altíssimo, não é mais responsabilidade nossa. O nosso problema é que a gente quer parar a obra para dar satisfação, para explicar, pastora, eu estou fazendo a obra e o teu inimigo está nem aí, ó, você está fazendo a obra. O que ele quer é que você apenas pare e olhe para trás, volte, desça da obra, desça da cruz, que você pare de fazer a obra. Irmãos, a pastora deixou aqui muito claro, se nós pararmos aqui e perguntar quem é que tem luta, quantas foram as dificuldades para você chegar aqui, nem aqui era para você estar. Nem aqui também era para mim estar. Mas se a gente não prossegue, sabendo que sobre a minha cabeça e sobre a tua cabeça existe uma palavra do céu, existe uma palavra. Por isso que nós não caminhamos pelo que o mundo quer, por isso que nós não caminhamos pelo que o inferno dita, mas nós temos uma palavra, e uma palavra repousa sobre a minha e sobre a tua vida, e essa palavra é avança. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, porque hoje o céu está fortalecendo as mãos cansadas. Hoje o céu está fortalecendo as mãos cansadas. Neemias, ele não dá ouvido. Neemias está fazendo a obra, ele está construindo. E creio, talvez eu conjecturando, faltava 12 dias. E ele vai receber inúmeras cartas. E a palavra vai nos dizer que ele recebe 5 cartas, convidando a ele a descer, mentindo, falando coisas que Neemias nem tinha falado. Manda para o rei e fala para o rei que Neemias está aqui à toa, que ele não está reconstruindo. Só que a Bíblia é muito clara e vai nos dizer que só voltava às portas, porque os inimigos de Neemias ouviu que ele estava reconstruindo. E toda vez que nós começarmos a reconstruir algo em nossas vidas, irmãos, as pessoas escutam, o inferno escuta, o céu também escuta, mas é pelo céu que você é respaldado. É por isso que você
é que vai ficar os teus muros derribados. E Deus não chama ninguém para ficar com as coisas pela metade. Ele é aquele construtor que ele constrói tudo. Nada fica pela metade. É por isso que em Filipenses vai dizer que bem por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra é fiel para completar. Então, sem dor desanimado, saiba que o Senhor, Ele está construindo a obra dele na sua vida. Mas o que não compete a minha, a tua vida é parar. E se você não quer fazer, deixa quem quer fazer. Mas não seja um sambalate na vida dos Neemias que estão começando para fazer a obra. Não seja um sambalate, não seja um opressor para querer ditar, para querer falar como que o teu irmão, a tua irmã deve fazer. Deixa ele fazer, porque Deus está construindo algo na vida dele. O nosso problema é esse. Até mesmo fala para a pastora, mas não levanta ele, não levanta ela. Sabe a fofoca gospel que dizem que eu não acredito em nada disso? Que não existe fofoca gospel, fofoca é vindo do inferno. E chega na pastora, mas para que levantar fulano? Mas para que colocar ciclano na obra? Mas para que querer colocar à frente? Por acaso tu é Deus da obra? Você é o Deus da obra que manda e desmanda? Eu só conheço um na Bíblia que ser mais que Deus foi Satanás. E ele com a terça parte foi expulso. A casa ainda continua tendo dono. Se a mulher de Deus fala, irmãos, vamos dar crédito. Porque quem é não prova quem é discernido. Se você não busca pelo discernimento, não acuse, não aponte, não rejeite, não condene, diz o Senhor. Não sabe que é criticar. Não sabe que é levar crédito ainda. Crédito do quê? Quem está construindo, deixa construir. Se não for para você ajudar, não coloque o teu dedo, não coloque tua mão e ainda não venha querer criticar. Mas eu creio que aqui nessa igreja ainda existe Neemias fiéis, que pode vir a pancada, pode vir o chumbo grosso, pode vir as retaliações, pode vir os bombardeios. Nós continuaremos firmados sobre esta palavra, continuaremos firmados na rocha, continuaremos perseguindo o nosso propósito, seja com cara feia, seja com o que for. Nós vamos continuar, sabe por quê? Nós prestaremos contas um dia, não às pessoas. Nós prestaremos conta, não a pastora, não o pastor. Nós não prestaremos contas nem para a nossa família. Nós prestaremos conta ao eterno Deus, aquele que breve voltará. É sobre ele que nós vamos prestar contas. Só que quando a nossa preocupação está em incomodar o nosso irmão, porque quando nós incomodamos, quando nós apontamos, pastora, nós recebemos a cartinha do vale de tentação, do vale do desvio. Pessoas que reclamam já estão com a carta na mão. É por isso que estão te perseguindo, é por isso que estão te caluniando. Eles aceitaram a cartinha, e o Senhor está dizendo: deixa eles perseguirem. Eles esqueceram que você tem um Deus, eles esqueceram que você tem um advogado fiel para te defender. Irmãos, você tem um advogado fiel. Você está achando que Neemias ficou com uma obra inacabada? Muito pelo contrário. Enquanto eles estavam mentindo, e ainda eles disseram que as mãos de Neemias estavam cansadas demais. Aí Neemias vai orar para Deus. Como gente orando, o Senhor sabe. Eu posso estar cansado, mas eu continuo. Deus, eu posso estar desanimado, mas eu continuo. Deus, eu não tenho vontade, mas eu continuo. Deus, a minha vontade era de jogar a toalha, mas eu continuo. Ah, Senhor,
da casa, que as mãos hoje precisam ser fortalecidas. Será que nós temos crentes aqui nessa noite que as mãos precisam ser revestidas do poder, revestidas de autoridade? Essa espada não é à toa, a espada não é para ficar encostada, pegando pó e aberta no Salmo 91 e achando que vai ter algum efeito. Não, irmão, ela só vai ter um efeito quando você colocar em prática. Aleluia. Sim, Deus. Aleluia. O que mais hoje em dia tem são crentes sem autoridade, que não sabe mais ao Pai que serve, não sabe mais o Senhor quem serve. E aí vai se apoiar no Deus da pastora. Mas qual é o teu Deus? Qual é o teu Deus? Será que o teu Deus não é o Deus de Sambalate? Será que o teu Deus não é o Deus do desvio, da tentação? A tentação, o desvio? E hoje o Senhor está sendo muito claro nessa noite. Cuidado, cuidado com as propostas, cuidado com os desvios, cuidado com as distrações que vai te tirar da minha presença. Cuidado, cuidado, não aceite convites, não aceite aonde a minha presença não está, porque eu dou sinais. Irmãos, Deus só não vai se revelar aquele que não busca. Deus só não vai se revelar aquele que não clama. É por isso que Jeremias vai dizer: clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e ocultas, do qual não sabe mais. Clama porque aquele que bate, a porta se abre, aquele que pede, recebe. O nosso problema é que paramos de pedir e começamos a pedir ao ser humano, começamos a pedir homens e a mulheres que não podem fazer nada por mim e por você. Por que não voltamos às práticas da leitura? Por que não voltamos ao jejum? Por que não voltamos à consagração? Porque dá trabalho. E você acha que Neemias quer construir os muros, ouvindo um monte de ladainha, ouvindo um monte de perseguição, um monte de conversinha, também não se desanimou? Ele talvez tenha desanimado sim, mas ele decidiu permanecer, porque ele sabia que aquele que chamou ele era fiel para completar a obra. Ele estava ali sobre carne, mas havia um Espírito sustentando Neemias para reconstruir os muros. Aleluia. Neemias reconstrói os muros em 52 dias. Aí fico eu pensando, os seus inimigos olhando. Ele não desiste. Ele não desistiu, nós não conseguimos. Porque a raiva de Satanás é quando ele te dá uma oportunidade, é quando ele te afronta, ou quando ele usa os dele que não está alinhado com a palavra. A primeira oportunidade você bate o boca e desiste e diz que o Senhor te esqueceu. Aleluia. Mas a palavra é muito clara e nos diz que o Senhor não se esquece. Pode uma mãe acaba esquecer o filho que amamenta? Pois eu, todavia, não me esquecerei de ti. A igreja precisa entender que não é abandonada. A igreja não é órfã. Você não é órfão, você não está abandonado. Mas tu tens um Pai no céu que vê as tuas guerras, as tuas pelejas, e desce na casa hoje para te dizer: eu estou vendo e estou fortalecendo as tuas mãos. Eu fortaleço as tuas mãos para o próximo passo. Eu fortaleço as tuas mãos para o próximo nível. Eu fortaleço as tuas mãos. Eu fortaleço as tuas mãos porque a obra não é tua, a obra é minha. A obra é minha. Então a porta não se fecha. Não perde, a casa não será partida. Porque a obra é do Cordeiro, diz o Senhor. A obra é dele. Só que muitas das vezes não são nem as perseguições que querem nos parar. Somos nós mesmos que somos opositores da nossa vida. Eu não consigo, eu não posso. E que vocabulário é nesse na boca de crente dizendo que não pode, não está lendo a Bíblia, não está confiando naquele que pode fazer todas as coisas. Então é melhor eu de vez avançar, ao invés de eu me posicionar, pastor, é porque se posicionar dá trabalho. Se posicionar dá trabalho porque eu preciso renunciar.
E os crentes de hoje em dia quer tudo, quer marmelada. São os crentes Nutella, vim pra falar rasgado mesmo. São os crentes Nutella que não quer mais saber de um círculo de oração, não quer mais orar, não quer fazer mais um jejum. E é por isso, me perdoe o termo que eu vou usar, estão tudo como ovelha gorda, só crescendo pros lados. E não quer dar pro mundo. Se acomodou dentro da casa, está perdido dentro da casa, está distraído dentro da casa. E o Senhor está falando: cuidado, cuidado para que o serviço não te tire da minha presença. Cuidado para que a obra não te tire da minha presença. Cuidado, então, por isso que é necessário, muitas das vezes, eu fechar as portas. Muitas das vezes é necessário eu causar, liberar, deixar que a guerra venha, para que você volte, para que você volte e se lembre que ainda há um Deus em Israel. Ainda existe um Deus em Israel que peleja a minha e a tua causa, que peleja a minha e a tua guerra. Mas qual é o nosso posicionamento? A nossa preocupação está tanto com o terreno que nós estamos esquecendo da eternidade. Foi cantado: porque pararam de falar do céu, porque pararam de falar do céu, porque pararam de falar daquilo que é eterno. Porque pararam de falar das coisas eternas, porque pararam de crer naquilo que é eterno. Porque o nosso coração está no desvio, o nosso coração está na distração. É por isso que nós nos importamos mais com as coisas que são eternas. Estamos deixando o que é eterno para depois. Se der depois eu vou, se der depois eu faço. Ah, pastora, eu não vou não, porque eu tenho mais o que fazer. Está se ocupando, né? Está se ocupando com as coisas deste mundo, naquilo que é passageiro. Está se ocupando demais, até mesmo com a obra. Não é errado fazer a obra, mas tenha equilíbrio. Se a obra está te roubando do secreto, irmão, entrega a obra, mas não larga o secreto. Quer fazer a obra sem jejum, quer fazer a obra despreparado, pastor. Aí depois quem paga o preço é quem está no altar. Aí a igreja não entende as guerras que nós travamos do lado de cá, porque tem gente que está desconcertado dentro da casa. Eu vou falar, e o Senhor está pedindo, o Senhor está falando: se conserta, porque nem dia nem hora tu sabes quando eu virá. Se conserta, se arrependa enquanto é tempo. Neemias não parou. Neemias, ele prosseguiu. Neemias continuou posicionado. O nosso problema é que nós não estamos mais nos posicionando. E é por isso que as brechas, as portas, veja que a Bíblia vai nos dizer que havia apenas uma única coisa que faltava ser posta e reconstruída: as portas. Quantas portas na sua vida não está aberta, que o diabo está fazendo arruaça, e você está deixando as portas abertas? Não vai ser a pastora, não vai ser o pastor, não vai ser as irmãs que vai fechar, é você que tem que fechar essas portas. Não adianta pedir oração se você não quer posicionamento. Não adianta pedir para que a pastora ore por mim, pastor ore por mim, irmãs orem por mim, se você não quer um conserto no secreto. Não adianta. Neemias precisou reconstruir ele primeiro, para depois ele prosseguir, para depois ele tapar todas as brechas, colocando as portas para proteger a Jerusalém. Irmãos, não protege a sua casa, não protege a tua vida, porque o diabo, Satanás, está ao teu derredor. Quando você dá uma brecha, os anjos do Senhor que acampam ao nosso redor, eles se retiram. É por isso que há uma necessidade que eu e
vezes o diabo ele quer se levantar porque nós falamos. Nós falamos aquilo que não era para ter falado, pastora. E quantos na casa não estão assim contando os planos, os projetos que o Senhor tende a fazer e depois nós reclamamos porque nós não aguentamos. Mas nós abrimos a boca demais para quem não deve ser aberto, ao invés de ficar no nosso quarto e fechar a porta e orar ao teu Pai que está em secreto, e em público, Ele te recompensará. Há uma guerra nos ares travada para que você não avance, para que você não prossiga, mas é o teu posicionamento. É por isso que a Bíblia está nos dizendo, e eu vou encerrar por aqui, a Bíblia vai nos declarar: posicione-se, busque perante a Deus, se posicione, busque, humilhe-se perante as onipotentes mãos do Senhor, e Satanás fugirá de vós. Mas nós queremos que Satanás bata em retirada com as brechas abertas, não, irmãos? Deus não muda, não faz inversão de valores, não. Primeiro você se posiciona diante do altar, no teu secreto, fechando as brechas, renunciando aquilo que é prazeroso para a tua alma. E aí sim, Satanás baterá em retirada. Há uma canção que ela diz assim: vem aqui, Jéssica. Pode se colocar de pé, igreja. Minha pastora já quer orar por vocês. Eu estou um pouquinho aqui também sem voz. Mas há uma canção que diz assim, talvez Neemias, quando ele estava ali, reconstruindo os muros, ele naquela época, talvez, óbvio que esse louvor não existia, mas talvez ele estava ali, reconstruindo, mas ele estava assim, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Quando Neemias estava ali fazendo a obra, ele não desistiu, mas as mãos dele estavam cansadas, mas ele não desistiu, irmãos. Tocou nisso daqui, irmãos, não retroceda, continue, ainda que chorando, ainda que sofrendo ataques na tua alma, ainda que perseguido, prossiga e continue, porque Deus não é daqueles que retrocedem, mas é daquele que avança, diz o Senhor. Hoje o Senhor está fortalecendo as tuas mãos para o próximo nível, diz o Senhor, e eu agradeço a minha oportunidade. E as palmas agora ao Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a missionária Laís por essa palavra. Amém. Sente um minutinho, amados. Já comunicamos